Regimento Interno do TRT do Pará. Paramos no capítulo 15 da consulta, artigo 262-D. Em razão de fundada dúvida em processo administrativo que verse sobre matéria regimental, o presidente da Corte ou qualquer desembargador poderá formular consulta à Comissão de Regimento. Parágrafo único. A consulta será respondida no prazo de até 30 dias de sua apresentação. Capítulo 16. Do ato normativo. Artigo 262-E. O plenário poderá, por maioria absoluta, editar atos normativos mediante resoluções, instruções ou enunciados administrativos e ainda recomendações. Parágrafo 1. A edição de ato normativo ou regulamento poderá ser proposta por desembargador ou resultar de decisão do plenário quando apreciar qualquer matéria, seja procedente ou não o pedido. Parágrafo 2. Decidida incidentalmente a edição do ato normativo ou da recomendação, a redação do texto respectivo será apreciada em outra sessão plenária, salvo comprovada urgência. Parágrafo 3. A edição de ato normativo poderá, a critério do plenário ou do relator, ser precedida de audiência pública ou consulta pública por prazo não superior a 30 dias. Parágrafo 4. Os efeitos do ato serão definidos pelo plenário. Parágrafo 5. Os enunciados serão numerados em ordem crescente de referência com alíneas, quando necessário, seguidas de menção aos dispositivos legais e aos julgados em que se fundamentam. Capítulo 17. Da reclamação disciplinar. Artigo 262-F. A reclamação disciplinar poderá ser proposta contra magistrados de primeiro grau e servidores da 8ª região. Parágrafo 1. A reclamação deverá ser dirigida ao corregedor regional em requerimento assinado contendo a descrição do fato, a identificação do reclamado e as provas da infração. Parágrafo 2. Quando não atendidos os requisitos ou o fato narrado não configurar infração disciplinar, a reclamação será arquivada. Parágrafo 3. Não sendo caso de arquivamento ou indeferimento sumário, o reclamado será notificado para prestar informações em 15 dias, podendo determinar diligência para apuração preliminar da verossimilhança da imputação. Artigo 262-G. Prestadas as informações, o corregedor regional arquivará a reclamação se confirmado que o fato não constitui infração disciplinar. Parágrafo 1. Das decisões proferidas em reclamações disciplinares, caberá recurso no prazo de 15 dias ao tribunal por parte do autor. Parágrafo 2. O corregedor relatará o recurso perante o tribunal no caso de magistrado de primeiro grau e o presidente nos demais casos. Artigo 262-H. Em caso de imputação dirigida a magistrado, seguir-se-á procedimento previsto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, aplicando-se subsidiariamente às resoluções do Conselho Nacional de Justiça e este regimento. Artigo 262-I. Em caso de imputação dirigida a servidor, seguir-se-á o procedimento descrito pela Lei 8.112 de 90 e por este regimento. Capítulo 18. Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 262-J. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, na fase de conhecimento, se não tiver sido requerido na petição inicial hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Parágrafo 1. Faculta-se ao juiz do trabalho, em fase de execução, instaurar o incidente. Parágrafo 2. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei, cabendo também no caso de desconsideração inversa. Parágrafo 3. A instauração do incidente suspenderá o processo sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de que trata o artigo 301 do Código de Processo Civil. Parágrafo 4. O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 262-L. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Artigo 262-M.
Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo 1. Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente, inciso 1. Na fase de conhecimento, não cabe recurso de imediato, na forma do artigo 893, parágrafo 1 da Consolidação das Leis do Trabalho. Inciso 2. Na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo. Inciso 3. Cabe agravo regimental se proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal. Artigo 262-N. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens havida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Parágrafo 1. Reputa-se de má-fé qualquer alienação ou oneração de bens a partir do ajuizamento da ação em que for acolhido o pedido de desconsideração. Título 4. Dos recursos no Tribunal. Capítulo 1. Das espécies de recursos. Artigo 263. São cabíveis os seguintes recursos. A linha A, embargo de declaração. A linha B, recurso ordinário. A linha C, recurso de revista. A linha D, agravos. Artigo 264. A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença. Aceito o documento, a parte contrária terá vista no prazo de 5 dias. Artigo 265. A qualquer tempo, até o julgamento, e independentemente de ser ouvida a parte contrária, o recorrente poderá desistir do recurso. Capítulo 2. Dos embargos de declaração. Artigo 266. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno, pelas sessões especializadas ou pelas turmas, bem como por seus membros, poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de 5 dias, contado da sua publicação no órgão oficial. Parágrafo 1. Os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Parágrafo 2. A petição indicará o ponto omisso, contraditório ou obscuro ou manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso ou o erro material. Parágrafo 3. Os embargos de declaração serão opostos em petição dirigida ao relator ou prolator da decisão e serão apresentados para julgamento na primeira sessão subsequente à sua oposição, fazendo o relatório e proferindo o seu voto, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição, no julgado e manifesto equívoco, no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Parágrafo 5. Quando a matéria dos embargos de declaração versar em sua integralidade sobre ponto em que o relator ou prolator da decisão tenha sido vencido, os embargos serão distribuídos a um dos desembargadores do colegiado por sorteio, que tenha sido concordante com o julgamento, respeitado o mesmo critério de distribuição sucessiva, conforme estabelecido no artigo 105 deste regimento. Parágrafo 6. Ausente por mais de 15 dias, o prolator da decisão embargada, os embargos serão distribuídos a um dos desembargadores do colegiado por sorteio que tenha sido concordante com o julgamento, respeitado o mesmo critério de distribuição sucessiva, conforme estabelecido no artigo 105 deste regimento. Parágrafo 7. Participarão da votação dos embargos de declaração os desembargadores presentes na sessão do tribunal, da sessão especializada ou das turmas, independentemente de haverem ou não votado no julgamento do feito. Parágrafo 8. Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção de vício na decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária no prazo de 5 dias. Parágrafo 9. Quando forem manifestamente protelatórios, o órgão julgador, declarando expressamente que o são, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa que não poderá exceder a 2% sobre o valor atualizado da causa. Na reiteração de embargos de declaração protelatórios, a multa será elevada a 10%, ficando condicionada à interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da Justiça, que a recolherão ao final. Parágrafo 10. Não serão admitidos novos embargos de declaração se
os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. Parágrafo 11. Considera-se haver pré-questionamento ficto no caso de o Tribunal Regional do Trabalho, mesmo instado mediante embargo de declaração, recusar-se a emitir tese sobre a questão jurídica pertinente na forma da súmula número 297, item 3 do Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 267. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes, salvo quando intempestivos, irregular a representação da parte ou ausente a sua assinatura. Parágrafo 1. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo regimental se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do parágrafo 1 do artigo 266 deste regimento. Parágrafo 2. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar as suas razões nos exatos limites da modificação no prazo de 8 dias, contados da intimação da decisão dos embargos de declaração. Parágrafo 3. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. Capítulo 3 do recurso ordinário. Artigo 268. Cabe recurso ordinário, inciso 1, para o Tribunal Superior do Trabalho das decisões definitivas nos processos da competência originária do Pleno ou da seção especializada. Inciso 2, para as turmas do Tribunal Regional na hipótese da alínea A do artigo 895 da Consolidação das Leis do Trabalho. Artigo 269. O recurso ordinário será interposto no prazo de 8 dias e processado nos próprios autos da decisão recorrida. Parágrafo 1. Juntada aos autos a petição do recurso com os documentos que a instruam, dar-se-á vista ao recorrido no prazo legal. Parágrafo 2. Com as razões do recorrido ou sem elas, após o decurso no prazo fixado no parágrafo 1, serão os autos enviados ao Tribunal Superior do Trabalho ou ao Tribunal Regional, conforme as hipóteses previstas nos itens 1 e 2 do artigo anterior, dentro de 48 horas. Capítulo 4 do recurso de revista. Artigo 270. O recurso de revista será apresentado ao vice-presidente do tribunal em petição fundamentada no prazo legal da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial. Parágrafo 1. O vice-presidente poderá receber ou denegar o recurso, fundamentando, em qualquer caso, seu despacho, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, fluindo a partir de então o prazo para o agravo de instrumento, se denegado seguimento ao apelo, ou para a apresentação de contrarrazões, se recebido. Parágrafo 2. Recebido o recurso, será facultado à parte interessada requerer a expedição de carta de sentença para execução provisória do julgado, dentro do prazo de 8 dias, a contar da data da publicação do despacho. Parágrafo 3. A carta de sentença conterá a sentença exequenda, as procurações aos respectivos advogados e, quando for o caso, o acórdão que a substituiu. Parágrafo 4. Os processos julgados pelo Tribunal Regional só serão restituídos à instância inferior fim do prazo para a interposição do recurso de revista. Parágrafo 5. Das decisões proferidas pelo Tribunal sem execução de sentença, não caberá recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, salvo em caso de ofensa direta ao texto constitucional. Capítulo 5 do agravo de instrumento. Artigo 271. Caberá agravo de instrumento das decisões que denegarem seguimento a recurso. Parágrafo único. O magistrado não poderá negar seguimento ao agravo de instrumento interposto em conformidade com o caput deste artigo. Artigo 272. O agravo de instrumento rege-se pelo artigo 897, alínea B, parágrafo 2 e 4 da Consolidação das Leis do Trabalho e demais dispositivos do direito processual comum, desde que compatíveis com as normas e princípios daquele na forma deste regimento. Artigo 273.
A petição de agravo de instrumento conterá a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma da decisão, devendo ser instruída. A linha A. Obrigatoriamente sob pena de não conhecimento com a cópia da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação, da procuração outorgada ao advogado do agravante e das demais peças indispensáveis à compreensão da controvérsia. A linha B. Facultativamente com outras peças que o agravante entender úteis. Artigo 274. As peças apresentadas em cópia reprográfica para a formação do instrumento do agravo deverão estar autenticadas. Artigo 275. O agravo de instrumento será dirigido ao prolator da decisão agravada no prazo de 8 dias de sua intimação e processado em autos apartados. Parágrafo único. O agravo de instrumento será processado nos autos principais. A linha A. Se o pedido houver sido julgado totalmente improcedente. A linha B. Se houver recurso de ambas as partes e denegação de um ou de ambos. A linha C. Mediante postulação do agravante, no prazo recursal, caso em que, havendo interesse do credor, será extraída a carta de sentença às expensas do recorrente, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Artigo 276. A petição do agravo de instrumento será encaminhada ao prolator da decisão agravada, para que reconsidere ou confirme a decisão impugnada, observada a competência estabelecida nos artigos 659 e 6 e 682, inciso 9 da Consolidação das Leis do Trabalho. Artigo 277. Reconsiderada a decisão agravada, a petição do agravo de instrumento será juntada ao processo principal e os autos encaminhados ao juízo ad quem. Artigo 278. Mantida a decisão agravada, o agravado será notificado para apresentar contrarrazões ao agravo e ao recurso principal no prazo de 8 dias, bem como para, no mesmo prazo, o interessado requerer extração de carta de sentença. Parágrafo 1. A carta de sentença requerida no segundo grau somente será extraída se o agravo de instrumento for processado nos autos principais. Parágrafo 2. Autuada a carta de sentença, o reclamado será intimado para custear as cópias necessárias à sua formação, sob pena de não conhecimento do seu agravo. Parágrafo 3. Será certificado nos autos o atendimento ou não à intimação tratada no parágrafo anterior.